Saudações aí a todo o povo do Facebook, do YouTube, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos seguidores. Recebam todos a graça e a paz do Senhor Jesus em seus corações. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Àqueles que estão chegando agora no meu Facebook, sejam bem-vindos. E o motivo de nós termos enviado solicitação de amizade para vocês é justamente para isso, para que juntos possamos ler a Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto abençoado de leitura da Bíblia, somente leitura, não tem pregação. Porque as pessoas têm vontade de ler a Bíblia, têm vontade de conhecer a Palavra de Deus, de saber o que está escrito aqui. Mas muitas vezes não tem força, não consegue sozinha, não tem ânimo, começa a ler a Bíblia, dá sono, não entende. Então vem para cá, vem ler conosco a Palavra de Deus, pega a tua Bíblia, não importa se a sua Bíblia é católica, se a sua Bíblia é evangélica, só para seu governo, para que você entenda. João Ferreira de Almeida que traduziu essa palavra aqui, ele era padre, ele era sacerdote católico. Então não tem diferença a Bíblia católica, a Bíblia do crente, não tem diferença. A não ser alguns livros a mais lá no Velho Testamento, que nós não adotamos cá, certo? Mas o Novo Testamento é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Pega a tua Bíblia, foge dessas versões mais recentes, tá? Essas versões agora, revista e atualizada, Bíblia da Mulher, Bíblia na linguagem de hoje, foge dessas versões mais recentes, porque eles estão adulterando sim a palavra de Deus, estão substituindo palavrinhas de forma bem sutil por outras similares, mas que mudam o sentido do texto, certo? Então foge dessas versões mais novas, revista e atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia da Mulher e outras mais recentes que estão surgindo por aí. Pega o teu dicionário, coloca o dicionário do lado para você acompanhar a leitura da Palavra de Deus, porque aquela palavrinha miudinha que você acha que não tem importância, que você não entendeu ela, é essa palavra que faz toda a diferença na compreensão do que o texto está querendo dizer. Como nós não vamos pregar, a interpretação do texto cabe a você pedir ao Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado que cada um de nós compreendamos o que está escrito aqui na sua palavra. Certo? Pega a tua Bíblia, o teu dicionário, vem ler conosco a palavra de Deus. As Bíblias católicas, aquelas versões mais antigas, anteriores a 1980, são excelentes para poder ler a palavra de Deus. Não tem diferença. Vamos ler a Bíblia? Estamos em Apocalipse, já chegando no final do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 5. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro
e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e honra, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Eu vou ler o versículo 12 novamente. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi versículo 13. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer. Vamos ler o versículo 13 novamente. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. A abertura dos primeiros 6 selos, capítulo 6, versículo 1 em diante. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas
os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Visão dos mártires na glória, versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de brancos, que não são... versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia! A abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras. Capítulo 8, verso 1 em diante. Peço perdão aos que estão acompanhando. Vamos continuar com a leitura. Capítulo 8 diz-nos assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus,
e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo, versículo 7 novamente. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. Versículo 10 novamente. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra. Versículo 10 novamente. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. A quinta trombeta, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder
como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. A 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Eu vou ler novamente o versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eis aí mais uma etapa do nosso projeto cumprido, graças ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, que te assentas, ó Deus, entre os 24 anciões, que te assentas entre os 4 animais, que te assentas, ó Deus, perante os santos que a ti clamam no céu. Senhor, a ti a honra e a glória e o poder eternamente, meu Deus. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nos colocamos na tua presença nesta hora, para te agradecer, Senhor, de toda a terra, de todos os céus, por estas palavras poderosas que foram lidas, meu Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está acompanhando conosco a leitura da tua palavra, seja ao vivo, seja com vídeo gravado aqui no Facebook e no YouTube. Senhor, que esta palavra poderosa possa encontrar, meu Deus, boa terra em nossos corações. Dá-nos, ó Deus, pelo Espírito Santo. E o apóstolo João disse que o Espírito é a verdade. Aleluia! Dá-nos a compreensão, Senhor, da tua palavra. Abençoa cada vida que está orando e lendo a tua palavra comigo. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa os nossos parentes. Repreende, meu Deus, as nossas enfermidades. Cura toda a doença e todo mal. Liberta aos que estão oprimidos de Satanás. Liberta aqueles que estão viciados na bebida alcoólica, nos tóxicos, na prostituição. Liberta, meu Deus, as nossas famílias. Abençoa o nosso lar, Senhor. E que esta palavra que está sendo lida possa produzir em cada vida, em cada coração, frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, então, todos que estão lendo conosco a palavra de Deus. Vamos perseverar nesse propósito, não desfaleçamos os nossos corações, porque a nossa obra ela tem uma recompensa diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos.